Olá, novamente voltamos aqui, você e eu e o Supremo Deus que nos permite fazer esse trabalho e buscar estudar. O importante é estudar. O importante é que a gente possa crescer, nem que seja conosco mesmo, aqui nesse processo. Estudar, fazer a leitura, depois postar nas redes sociais e soltar o controle, porque nós não temos controle de absolutamente nada. Essa é a grande sacada da história, porque muitas vezes a gente faz, né, e quer ter o resultado. E esse resultado ele vem por um tempo, depois para de vir, porque tudo nessa vida material sofre o peso da dualidade, que é desenvolvimento e falta de desenvolvimento. Pessoas veem, pessoas deixam de ver. E por aí se vai, né? Nessas dualidades da vida material, essas dualidades da nossa vida condicionada. Então, o que é mais importante para nós, nesse contexto, seria buscar esse estudo individualizado consigo próprio, porque nós estamos aqui para evoluir, né? E quem não quer evoluir está tudo bem. E desde que eu queira, é mais interessante para mim essa evolução. E aí eu vou buscar uma leitura, eu vou buscar um conhecimento, eu vou buscar um jeito meditativo de ler, que é o nosso tema de hoje, né? Porque a gente precisa atingir essa perfeição, e essa perfeição, só Deus o tem, essa perfeição, né? E este amor a Deus e o conhecimento, a gente precisa atingir também. Mas a gente precisa conhecer Deus e nos aproximar de Deus através do conhecimento. Porque se a gente se aproxima de Deus aleatoriamente, a gente vai ficar muito perdido nessa associação. A gente vai apenas rezar, orar, pedir, agradecer e fica por aí mesmo, né? Então, todo texto sagrado deve ser recebido como uma bênção e não como um problema a ser resolvido. A leitura terá efeito quando, através da razão, se alojar no coração do leitor. Então, a partir do momento que eu leio a Bhagavad Gita, que eu compartilho a Bhagavad Gita, que também é um trabalho simultâneo ao Bondade como Estilo de Vida, que é esse livro que eu estou aqui nas minhas mãos, a gente precisa entender que a gente precisa buscar essa razão, a razão da existência, mas essa razão, ela também reside nos nossos corações para o entendimento de que a gente precisa aprofundar e não ler apenas por ler. Como o próprio autor do livro, Chandamukha Swami, fala aqui, leitura fast food, ou seja, aquela comida rápida que a gente come, mal mastiga, mal digere, porque se a gente não digere algo, a gente não compreendeu algo. Por isso que o estômago é o órgão da digestão, e o estômago ele vive tão bombardeado por falta de conhecimento transcendental, por falta de conhecimento acerca de Deus, né? Que seja pouco, mas que a leitura seja tranquila, com profundidade e veneração, para ajudar o leitor a memorizar o conteúdo e facilitar a repetição de algum tema valioso. Algumas escrituras sagradas são escritas em forma de sutras ou slokas, ou seja, na filosofia védica tem os sutras, né? No budismo também tem os sutras, e são as pérolas do conhecimento dentro dessa filosofia védica e filosofia budista. E essas pérolas, elas são realmente pérolas, como a gente mergulhasse nesse oceano de conhecimento e a gente fosse buscar essa pérola lá no fundo do profundo deste conhecimento, que é o próprio conhecimento acerca de quem eu sou, que é o autoconhecimento da alma e da autorrealização em Deus, né? O ideal é que a leitura seja feita uma e outra vez e quantas vezes for preciso, assim como na repetição de um mantra, né? Mantra,
administrar. Controle da mente. O seu conteúdo nunca será absorvido de imediato. Por quê? Porque a gente precisa de tempo. Nossa mente está muito impura, nosso coração está muito impuro. E não vai ser a gente lendo qualquer texto, qualquer livro sagrado, a Bíblia e demais livros sagrados, que a gente vai compreender de imediato. Mas a gente precisa ler. Pessoas que não leem são pessoas que não evoluem. Pessoas eruditas, geralmente, elas têm uma estante de livro atrás delas. Eu sempre observo isso quando eu vejo os mestres, os gurus, os professores, as pessoas eruditas, as pessoas que dominam certo assunto, elas têm sempre atrás delas. No meu caso aqui, eu tenho quadros da filosofia védica, onde está representada a Suprema Personalidade de Deus de várias formas, mestres e gurus, né? Mas eu tenho livros. Eu leio desde os meus 18 anos. Eu tenho 58 anos, eu faz 40 anos que eu leio. Não direto, não todos os dias, todas as horas, mas eu tinha parado um pouco de ler, e parar de ler é estacionar o seu conhecimento. Então, a gente precisa ler os textos sagrados. Por quê? Porque aqui o autor do livro, ele fala, né, que você precisa transformar essas palavras, primeiramente em meditação. Por exemplo, nós estamos lendo aqui jeito meditativo de ler. Então, o que é o jeito meditativo de ler? Você buscar algo que você possa meditar nestas palavras e fazer destas palavras uma meditação, uma contemplação, para que você possa abrir os seus olhos espirituais e enxergar com eles e ouvir com os ouvidos da sua alma, para que você possa crescer ainda mais. E contemplar tudo isso, todo esse processo de leitura, contemplação, meditação, significa transformar sua mente num templo, ou seja, eu vou encontrar minha paz através da leitura, através dos livros, através de conteúdos que façam a minha evolução, e não ficar ouvindo besteirol, que é o que a maioria da gente faz. Ficar nessas redes sociais vendo besteirol, que de nada adianta na evolução da nossa alma. Então, ele fala aqui, ler os textos sagrados é a Eucaristia do intelecto. Olha que coisa profunda. Ler os textos sagrados é a Eucaristia do intelecto. E oferecer uma hóstia divina à alma. Porque a alma ela precisa de conhecimento. A alma ela precisa de leituras para que ela possa evoluir e expandir essa consciência que está acoplada neste corpo material que eu uso agora com meus sentidos, né? Então, quanto mais eu entendo, mais eu expando a minha consciência. É comungar de uma ceia de verdades, as leituras, né? Assim, a meditação espontânea surge como uma resposta interna ao texto, mas sempre fiel ao seu significado. Então, a gente não precisa ficar especulando, minha gente. Especular é dizer isso é verdade, isso é mentira, não, isso não existe, isso é história de carochinha, isso é história de fada. Não, porque tem os livros de histórias de fada, mas não é o caso desse que eu tenho na minha mão. Meditar é triturar o alimento santificado, é sentir o seu sabor, é se deliciar com ele, digerir os dilemas e as dúvidas do dia a dia, para finalmente contemplar a graça de Deus, porque é no conhecimento que se chega a Deus. Meditar é descansar sobre um tapete confortável de paz e alegria, na presença da verdade. É olhar com reverência para a natureza e se enamorar do elemento sagrado que habita no seio de todas as coisas naturais, ou seja, buscar o entendimento daquilo que eu sou e daquilo que eu preciso praticar, dentro desse conhecimento que é a melhor terapia, que é o amor a Deus, o amor por mim e o amor pelo outro e a Deus sobre todas as coisas, como diz Jesus. Meditar é se tornar amigo direto da solidão e do sossego, é ter uma convivência silenciosa com aquilo que vai nos restaurar, porque a gente vive na bagunça do estresse. Contudo, não é só isso. A prova dessa leitura meditativa de alguém será revelada na sua vida diária, na sua sensibilidade com o próximo e na sua
autoconfiança na sua paciência. Tudo aquilo que eu leio vai me transformar e me transformando, eu estarei transformado em direção ao próximo e eu estarei transformado em direção ao amor a Deus, né? Uma boa leitura de verdade nunca poderia acabar. De fato, existem leituras tão positivas, provocativas, que chegam a produzir uma sensação de satisfação tão grande que quando terminam pode até causar uma certa insatisfação, porque existem leituras luminosas e leituras escuras, leituras que nos elevam e leituras que nos degridem, que colocam a gente para baixo. A eficácia da leitura meditativa constrói dentro do indivíduo um verdadeiro santuário, um ashram, um lugar interior de paz, um relicário invisível, onde, a sós conosco mesmo, nós podemos respirar pausadamente. Por quê? Porque eu estou lendo esse livro aqui, Bondade como Estilo de Vida, estou estudando, lendo e compartilhando aqui no YouTube, no canal Easy Espiritualidade, e a pessoa que estiver passando e quiser ouvir, vai ser maravilhoso. Aquela pessoa que passa e não quer ouvir, também dá no mesmo. Por quê? Porque eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para ter essa consciência comigo e, como ele diz aqui, para buscar essa mudança interna comigo, para que o meu externo possa receber essa mudança e eu possa me modificar e buscar esse entusiasmo na minha vida. Porque as palavras, elas constroem, como também elas destroem em todos os sentidos, né? E assim, a gente pode buscar essa presença nessa leitura, para que essa leitura edifique, traga esse movimento de paz, de tranquilidade, que seja uma leitura pacífica, uma leitura de luz, uma leitura iluminada, porque tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente ouve ou eleva a nossa alma ou coloca a nossa alma para baixo. Então, nesse processo, nós podemos, com certeza, buscar esse conhecimento e nós precisamos aprender a ler de forma meditativa e não fast food, como diz o autor do Bondade como Estilo de Vida. Que não entra nada, porque nós estamos vivendo uma era de estresse, uma era de problemas, uma era de doenças. As pessoas vivem enlouquecidas e elas não querem parar para ver nada. Agora, parar para ver coisas materiais, anúncios, propagandas, promoções, e todo mundo dá conta de tanto, puxa isso, aquilo outro. E aí a gente se enreda mais e mais na matéria e a gente não evolui. E está tudo certo. Mas para quem quer, o gosto superior é jeito meditativo de ler esse texto sagrado e fazer com que exista essa eucaristia do nosso intelecto, oferecendo o que tem de melhor e mais profundo à nossa alma divina. Porque a gente lê e medita acerca de leituras que promovem a nossa evolução espiritual nesse contexto meditativo e não ler, deixa para lá. Infelizmente, as pessoas estão muito perdidas neste mundo da atualidade e não se interessam, poucos se interessam por ouvir algo que vai trazer uma mudança na sua vida. Eu posso falar de mim e dizer que a minha vida tem mudado bastante desde que eu comecei a fazer a leitura meditativa da Bhagavad Gita, a leitura da Bondade como Estilo de Vida. E nesse processo, nós vamos devagarzinho crescendo, mas especialmente Deus está no meu coração, está no seu coração, está no coração de todos. E Ele quer que a gente evolua, para que a gente possa conhecê-lo mais e melhor, para que a gente possa praticar um amor mais humanizado. E nessa meditação, a gente vai, pouco a pouco, pacificando o nosso espírito e vai buscando expansão de consciência, porque a partir do momento que minha consciência se expande, tudo se ilumina. Mas a partir do momento que eu não leio, que eu não procuro conhecimento, que eu fico parado, enredado só nas coisas materiais,
tentando sobreviver neste mundo material, eu estaciono e fico ali, perdido nas trevas da escuridão, da ignorância. Então, jeito meditativo de ler é um bálsamo salutar em nossas vidas. Com gratidão, eu encerro Bondade como Estilo de Vida para mais um dia de amor e evolução. Gratidão.